Como é ser conhecida como a filha do César Cabeleireiro? Eu acho muito bom, tenho muito orgulho. Tinha uma pessoa do meu pai. muito conhecida aqui, né? É porque eu acho que eu vejo... E é fácil de identificar, né? É fácil. Quem que é aquela ali? É a filha do César. Isso, quando eu fui para Alfenas, casei, né, fui morar junto, eu sentia muita dificuldade, porque, por exemplo, assim, ó, se eu entrasse no mercado e tivesse esquecido a carteira, no Tio-Ito, vamos dizer, por exemplo, né? Tio-Ito, deixa eu pegar aqui, ó, à tarde eu trago. Por mais que não fosse isso, não sei dar outro exemplo, assim, eu sentia que eu não era ninguém. E não é por ter... ninguém no sentido assim... Não é uma questão de status, né? Não, mas é uma questão de contar com alguém, de alguém me aham. apoiar, de falar assim, de confiar Isso. em mim e falar assim, não... E eu acho que até pelo fato da cidade ser pequena Sim, também, no sentido sim. assim, se ela não me pagar, eu vou lá e cobro, ou se... Eu acho que nessa, assim, então, ser vista dessa forma, eu acho bom, porque eu conheço o outro lado do meu pai, né? Que é toda a dedicação, é um cara que era engraxate, que se criou sozinho, que ajudou a criar os irmãos, Sim, né? sim. E aí, quando eu olho para isso, assim, eu sempre tive muito orgulho e muita inspiração. Eu assim. acho que ele não só ajudou a criar, mas que ele profissionalizou os irmãos dele, né? Profissionalizou os irmãos. E até falei no outro podcast que eu participei que, me perguntaram, de onde veio esse lado empreendedor? Sei lá, né? Tipo, isso tu vai colocando e daí tu só vai fazendo, né? Tem que fazer. E daí eu fiquei pensando, mas o pai, quando colocou o salão, era R$1,99. Lembra quando começou a loja R$1,99? O pai colocou o salão R$1,99. Olha só. Então, o corte de cabelo era R$1,99. E daí tinha várias pessoas. E aí, pintar o cabelo era R$8,99. Eu lembro que eu pedi, mas pai, R$8,99. Daí eu lembro que tinha uma polêmica, porque não dava 1 centavo de troco, dava uma bala. E por que tu não põe 9 de uma vez e para de se incomodar com isso? Ele falou, porque a pessoa vê o 8. Isso continua valendo. Isso continua valendo. Mas aquilo pra mim, eu falei assim, né? Então, assim, vem de um lado, assim... Isso aí do corte do cabelo, a venda do automóvel, esse 9zinho no final aí... Tá em tudo, né? Continua valendo, né? Então, e tu vê, ele teve essa sacada lá atrás, né? Isso que eu quero dizer, assim, de colocar um salão grande e tudo mais. E a minha mãe, o meu pai, né? Minha mãe sempre ali gerenciando, na verdade, né? Porque minha mãe trabalhava no salão também, era cabeleireira. E eu lembro a cadeira do pai era a primeira. E daí tinha todas as outras, assim. E o pai saía jogar bocha. Né? Saía fazer a política dele. Quem ficava realmente administrando, gerenciando, assim, fechando o caixa era a mãe, né? Então, eu acho legal, eu acho bacana. Eu acho que, diante, claro, de todas as qualidades e defeitos, assim, eu acho que meu pai me inspira, assim. E aí eu tenho orgulho, né, quando falo. Ele só não conseguiu manter você no direito. O resto... Não, eu acho que ele fica chateado até a respeito disso. Assim. E eu, inclusive, fiz e quis por muito tempo realmente agradar. Só que depois que eu voltei para Beltrão, eu fui trabalhar com o pai. Mas assim, não consigo. Não era para você. Não me enquadro, né? E aí, acho que é isso. Enquadrar é ruim demais. Eu acho que eu não consigo ser enquadrada. E quando tenta me enquadrar, daí que eu... Daí aperta muito, eu não fico mesmo. Se quando me disser, você tem que caber aqui... Quando tentam te colocar numa forma que não é tua, simplesmente não vai, né? O corpo começa a gritar, os sintomas começam a vir, não tem jeito, né? É verdade. O corpo reage. O corpo reage, não tem como. Né? E reage dolorosamente, inclusive. Exatamente. Esse ponto que tu traz é muito legal. Eu me lembro de quando eu percebi que isso tinha chegado em Beltrão. Porque sempre tem isso, depois tu pega, porque todo mundo se conhece, tem essa coisa assim de sabe quem tu é e tal. E teve um dia que o carro tava na revisão e eu não pude ir buscar, e eu falei, pai, pega pra mim lá e avisa que amanhã eu passo pra acertar. E eles não liberaram o carro pro pai. E eu fiquei, cara, né? Chegou, não tem mais essa coisa de isso, depois, agora né? não tem mais. Não tem, né? Isso. Claro, em alguns lugares ainda isso existe, né? Mas eu falei, então beleza, né? Então eu fui no outro dia então para buscar o carro para daí. Então Beltrão tá crescendo, né? Eu cheguei numa loja, eu quero um condicional. Nossa, cara, ficou 40 minutos para me liberar o condicional. Eu falei, sério? Para mim? Sabe? Mas não é a questão do tipo assim, um status.
É porque, tipo, a pessoa sabe quem eu sou, me conhece desde que eu sou criança, tipo... Sim, sim. Mas tem algumas questões formais e tem que garantir mesmo, deve ter, né? Enfim. Não, justamente. Aliás, porque... eu descobri hoje que eu e a Fabiola somos amigos de infância, da infância dela, né? Porque Eu já Tu não conhecia lembra. ele. a gente era vizinho, né? O jornal era próximo da Revesul e o César tinha o salão também do lado do jornal. Então eu lembro mais dos irmãos dela, do Fernando, da Fernanda. Mas eu lembrava que tinha alguém ali, né? Tinha mais uma pessoa. mais né? toquinho na Pequeno. época, né? Pô, quando o Mas, jornal era mas de é perto isso de é Revesul. para voltar que, assim, apesar dessas diferenças a burocracia cresceu, é uma necessidade dos negócios. Mas eu acho o Beltrão ainda muito uma comunidade, assim. Ainda, apesar desse exemplo, por exemplo, que você citou da condicional, ainda é muito comum você comprar coisas porque as pessoas sabem onde você trabalha, porque conhece algum familiar teu. Isso, Inclusive, isso vira o comércio. Porque, eu vou lá porque é da Fábio. Eu vou lá porque é o Érico. Eu vou lá porque é o Luciano. Então, porque a gente precisa ter relações mais próximas, Sim. né? Tá tão distante, tá tão... Superficial, né? Superficial. Eu não vou me aprofundar muito, mas inclusive esse podcast ele é mais que um podcast. Eu vejo ele como a ponta de um iceberg aí de um movimento para as pessoas se aproximarem, para voltarem a uma vida mais simples. Não vou entrar em muitos detalhes agora, mas é uma questão de uma necessidade que todo mundo sente e nem todo mundo fala, de estar mais próximo, de retomar uma vida mais real, menos digital. Foi isso que eu pensei quando eu vi os outros. Que legal, porque traz o lado verdadeiro, real, que às vezes a gente não sabe da pessoa, né? Tipo isso, a Fabiola comunicativa, a Fabiola que aparece ali. Mas e o outro É bem lado? essa a proposta. Se tu pensa uma proposta que, tu vem aqui e fala só sobre aquilo que é profissional, ou só sobre aquilo que todo mundo, sei lá, já teve algum alcance por rede social, algo nesse sentido, acaba ficando muito restrito. Agora, não, vamos conversar com a pessoa, vamos falar da história dela, vamos, a essência da coisa mesmo. Até eu acho que o nome traduz isso, né? Isso. O Clube do Salame traduz essa Quando eu proposta vi o da nome, eu simplicidade e da verdade, da nossa simplicidade, essência, da nossa raiz. Da raiz, da cultura. Exatamente. E acho que tá dando certo, né? Tá indo bem. Eu achei muito bacana. E eu tô adorando estar aqui pra poder falar disso. Até aceitou participar, né? É muito raso, né? Eu não gosto muito das coisas rasas, assim. Às vezes, até quando eu vou falar no Instagram, até tenho parado de falar, porque eu não consigo ser rasa. Então eu vou falar sobre a questão do Irineu. Cara, meu Deus, tem tanta coisa pra falar que não tem como eu falar ali rapidinho num Instagram, entendeu? Sim. Ou tem que ser vários mesmo, tem que ter um tempo. E, inclusive, daí se você vai estudar Instagram pra você crescer, tem que ser rápido. Sim. Ninguém quer Ninguém tem ouvir. tempo, né? Ninguém Imagina, quer, né? imagina 2 horas. Isso eu escuto 1 muito, hora. assim, o que tu ainda quer publicar texto? Porque não tem mais não isso, leem. né? As pessoas não leem, né? Uma coisa, tá tudo muito... É o arrasta pra cima, né? É o arrasta pra cima. E tem que ser tudo muito rápido. Essa é uma questão, por exemplo, que eu vejo do Irineu. Eu fiz assim, e daí a questão visual que me veio foi das crianças. Com 2 aninhos, 1 aninho, elas já escolhem, né? No YouTube, já arrastam, né? Já sabem o que querem e o que não querem. Eu vejo um lado, por exemplo, que o Irineu não faz isso, né? E eu não vejo como uma coisa ruim. Essa é uma coisa que eu vejo boa. Ele não tem tempo de tela. Ele tem outras coisas que ele fica lá queimando os neurônios dele, mas não esse arrasta, né? Então, é diferente. É diferente. Essa instantaneidade aí, ela é até perigosa para as crianças, né? Porque acostuma a Sim. ter tudo no tempo em que ela quer, e a vida não é assim, né? A gente não tem tudo exatamente no momento em que a gente quer. Exatamente.